que quando nós passamos a compreender um pouco acerca da palavra de Deus e dos benefícios que esta palavra nos promove, nós começamos a compreender que mesmo nos embate das nossas vidas que nós enfrentamos, até as lutas que estamos passando, nós temos a plena certeza que estas coisas elas acontecem porque Deus ele tem um propósito maior nas nossas vidas. Quero trazer essa reflexão e que nós possamos ter esse entendimento de que na vida cristã nós passamos por momentos de lutas, como a própria palavra de Deus nos diz, que no mundo nós seríamos atribulados, nós seríamos pessoas perseguidas, enfrentaríamos oposições na nossa caminhada, e a luta ela faz parte desse contexto da vida cristã. Constantemente nós estamos passando por algum tipo de luta, mas o importante de tudo isso é saber que o nosso Deus ele está conosco, ele está nos assegurando, ele está nos sustentando, ele está sempre trazendo uma palavra de consolo, de conforto, para que nós venhamos compreender que não são essas lutas que nos farão parar, mas é ter certeza que nessa jornada o nosso Deus ele vai estar conosco, nos capacitando e nos habilitando para algo maior e melhor nas nossas vidas. Quando nós passamos a compreender que o propósito de Deus ele é muito maior do que as lutas que porventura eu esteja enfrentando, a minha visão ela será transportada para algo, para uma realidade que ela está muito além da minha própria capacidade de discernir estas coisas. Mas é na caminhada que você começa a entender o propósito de Deus. Eu observo que quando o Senhor falou com Abraão, principalmente ali no capítulo 12, que o próprio Senhor ordena a Abraão que ele sai do meio da sua parentela, que ele saia da sua terra, que ele ia para um lugar aonde o Senhor ia mostrar para ele, nós compreendemos que no momento que Deus está falando com Abraão, ele não disse para Abraão para onde ele iria e não deixou claro o percurso que ele ia percorrer, mas ele obedeceu ao Senhor e ele começou a andar, e na caminhada ele foi desenvolvendo essa relação de amizade, de companheirismo, uma relação justamente de um Deus que auxilia, de um Deus que fala, de um Deus que às vezes ele se cala, em determinado momento esse Deus ele se revela para ele de uma forma mais nítida, e com isso nessa caminhada de amizade, de relação, de companheirismo, o próprio Deus ele chega a ponto de colocar Abraão em uma prova a mais quando se fala de Isaac ali no capítulo 22 do livro do Gênesis, e
tudo isto vai acontecendo para que ele seja mais e mais habilitado por Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, às vezes você não compreende por que está passando por tantas lutas na sua vida e por que os embates, se você sai de um e entra no outro, e parece que as coisas elas não estão tomando a rota que você traçou. Mas se você crer no propósito de Deus, Ele vai te conduzir, como diz o próprio salmista, às águas tranquilas. Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes, por o amor do seu nome. E isso se torna muito visível na nossa vida quando nós passamos a olhar a nossa visão como cristão, olhar para um Deus que Ele não está tão distante como nós pensamos ou até mesmo imaginamos. Nós estamos servindo um Deus que Ele está tão perto de nós, que a Bíblia nos diz que Ele está tão perto de nós como o ar que respiramos. Se esse Deus ele está tão perto, e quando olhamos para Ele a partir desse pressuposto, nós vamos entender que a vontade dEle e o propósito dEle é que você estreite essa relação de intimidade e de comunhão com Ele. E nós vamos estreitar isso quando nós começamos a entender o propósito pelo qual nós estamos inseridos nele. Porque Deus ele se revela, o Senhor ele fala, o Senhor ele se relaciona. E como é que eu vou detectar, como é que eu vou compreender a forma como esse Deus se relaciona comigo em uma vida tão angustiada que eu estou? Ele é o refrigério para a sua vida. O Senhor, Ele é o remédio para aquele que está doente. Ele é o bálsamo para aqueles que estão feridos. O Senhor, Ele traz um alento para aqueles que, de fato, nesse momento, estão precisando de um auxílio. E é importante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fala algo tão interessante, ele coloca Deus em um patamar de uma relação que ele constrói, que ele de fato compreende isso de uma forma mais nítida. E ele começa a falar do que Deus, quem Deus ele é e o que ele fez. Ele chega no versículo 3 da sua primeira carta, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse versículo ele é tão profundo, ele nos traz uma visão a respeito de quem Deus é. Pedro, quando ele olha para o Senhor Jesus, para a obra redentiva, redentora do Calvário, ele consegue olhar algumas características nesse Deus que somente quem tem uma visão espiritual e uma mente transformada, renovada, é que consegue entender a dimensão dessa obra. A primeira coisa que Pedro fala aqui é: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O reconhecimento de que esse Deus ele é bendito. Bendito o Deus e Pai. Ele é bendito porque olhamos para esse Deus e vemos nele todas as bênçãos. Nós vamos ver um Deus que ele é amoroso, que é misericordioso. Olhar para esse Deus e você declarar: Deus ele é bendito, porque esse Deus ele tem me abençoado.
Esse Deus, ele é digno de honra, de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de toda a exaltação. Ele é digno da minha mais plena convicção, a minha disposição, da minha entrega, do meu louvor, do meu amor. Esse Deus, ele é digno, esse Deus é bendito. Esse Deus eu estou disposto a servir. Esse Deus eu estou disposto a me entregar para Ele com todas as minhas forças, com todas as minhas faculdades mentais, com toda a minha alma. Estou disposto a servir esse Deus porque Ele é um Deus bendito. É um Deus de bênção, é um Deus que nos visita. Foi Ele que estendeu as mãos para mim na condição que eu estava, na condição de pecador, na condição de uma pessoa que não tinha nenhum mérito naquilo que Ele fez por mim, porque eu não merecia nada disso. Ainda desse Deus ele ser bendito, Pedro ele mostra o próprio Deus, bendito Deus e Pai. Como Pai ele é amoroso, como Pai ele é zeloso, como Pai ele cuida, como Pai ele é o Deus da provisão, como Pai ele protege, como Pai ele é aquele Deus de toda a provisão. É um Deus que em momento algum ele vai abrir mão de mim, não pelo que eu sou, mas por causa da obra do seu Filho amado em mim. Jesus me restaurou. Jesus ele restituiu em mim a comunhão que estava trincada, que tinha nenhuma expressão de graça, eu não tinha nenhuma expressão de amor em relação ao meu Deus, mas como Pai, Ele decidiu me acolher, me perdoar. Ele decidiu me amar sem eu merecer ser amado, mas Ele se dispôs a amar, me perdoar. Como Pai, Ele me acolheu, Ele me colocou nos seus braços. E Pedro diz assim, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz essa relação do Pai com o Filho. O Filho que Ele entregou para que em resgate da sua criação, em resgate de seus filhos amados, aqueles que hoje reconhecem o benefício e a grandeza dessa obra. Esse Deus é bendito, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro ele declara outra coisa interessante. Segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Segundo a sua muita misericórdia. A sua muita misericórdia, ele diz. E ele mostra aqui um processo lá na cruz. Esse Deus ele é tão misericordioso que na condição que eu estava, Deus ele projetou a salvação. Só um ato de um Deus tão amoroso, só um ato de um Deus que ele é misericordioso, com a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Observe que a ação da misericórdia de Deus, a extensão dessa misericórdia, deu-me a oportunidade de um Deus estender a mão para mim. Quando você é recebido pelo Senhor, quando Ele estende a mão para você, para te resgatar da condição que tu estava, Ele está demonstrando a sua muita misericórdia. Essa misericórdia é um Deus que se compadece das nossas misérias, da nossa condição que estávamos deplorável,
sem nenhuma perspectiva de vida, ele estende a sua mão e a mão do Senhor, ela me alcançou, ele me libertou, ele me regenerou. O Senhor me trouxe a uma condição de regenerados. O pecado deforma, o Senhor devolve a forma original. Regenerar é trazer a forma, é dar forma àquilo que está deformado. É recuperar aquilo que estava danificado. A minha salvação, a minha relação de intimidade com Deus, ela tinha sido danificada. Foi quebrado esse elo de comunhão. Aquela aliança que foi feita, ela foi quebrada. Agora Pedro está dizendo, o Senhor está firmando com vocês uma nova aliança. Ele estabeleceu para vocês agora uma oportunidade de caminhar com Ele, de viver com Ele, de estar com Ele e Ele estar em vós. Agora, vocês não estão mais como alguém que um dia andou com Ele e o pecado separou. Agora Ele está trazendo vocês de volta para Ele. Ele regenerou, Ele está dando a vocês a oportunidade de firmar essa aliança com Ele, de reatar essa união, de estarem agora não mais separados, mas desfrutando de uma relação de intimidade entre pai e filho. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aqueles que outrora estavam desgarrados, sem propósito, sem visão, sem Deus, sem salvação, agora Pedro está dizendo assim, ó, a obra de Cristo em favor de vós traz para vocês uma esperança. Aqueles que da onde vocês um dia vieram de Deus e a probabilidade de vocês voltarem para Ele por mérito de vocês era zero, essa probabilidade, mas agora vocês têm a oportunidade de voltar, de sonhar com o céu, de almejar o céu, de entrar nas mansões celestial. Para isto, para que vocês tenham esta condição de estar com Ele, de andar com Ele, de sonhar novamente com esse céu tão maravilhoso, foi para isto que Ele vos regenerou, para esta viva esperança. É por isso que Paulo ele disse, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, Paulo ele nos diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado, porque ele diz assim, se morreste e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, porque quando esse Cristo se manifestar, Paulo diz assim, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 18, Paulo diz assim, tenham por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. Ele está falando dessa esperança. Porque todos, até aqueles que vieram antes do próprio Cristo, eles morreram acreditando, eles morreram com esta esperança. Morreram acreditando na volta do Messias, que na plenitude dos tempos ele se manifestaria, ele resgataria o seu povo.
Nós, como cristãos, nós estamos alicerçados nessa esperança da segunda volta do Messias, aonde Paulo ele deixa isso bem claro na sua carta, na sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Ele mostra claramente no capítulo 4 e no versículo de número 16, que Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjos, alarido, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E diz: e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Subiremos ao encontro do Senhor. Grandioso. Isso é glorioso. Essa é a viva esperança que Pedro nos mostra aqui. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A morte de Cristo, a ressurreição de Jesus, trouxe para nós esta viva esperança. Paulo ele diz assim: se nós esperarmos Cristo apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo é que a nossa maior esperança não é na morte de Jesus, mas é na ressurreição de Jesus. Porque na ressurreição de Jesus nós temos a oportunidade de sermos pessoas agraciadas, privilegiadas, porque somos amados do Pai. Queridos, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida de forma poderosa e que com essa palavra de reflexão você possa refletir sobre a sua própria vida. O que é que você tem feito e o que você está fazendo? Qual é a sua expectativa? Porque essa palavra é uma palavra de motivação que nos instrui a caminhar, que não seja uma caminhada de tristeza, que não seja uma caminhada enfadonha, mas que seja uma caminhada que nos mostra o propósito pelo qual nós devemos estarmos firmados. Nós nos firmamos nesse propósito porque conhecemos a realidade e a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus para que nós venhamos de fato sermos reconhecidos por Ele como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo nesse momento, que você possa refletir sobre isso. Invista seu tempo naquilo que edifique a sua vida e não naquilo que não traz para você nenhuma edificação. Eu quero fazer um convite a você que curte a nossa página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, você que é membro do grupo Luz do Mundo, quero louvar a Deus pela sua vida, por você assim, de uma forma carinhosa, ter aceitado o nosso convite e tornado um membro desse grupo. Que Deus abençoe grandemente. Quero convidar você agora para se inscrever no canal no YouTube Ministério Luz do Mundo. Nós estamos pregando a palavra de Deus de uma forma simples, objetiva, e tenho certeza que essa palavra ela tem entrado na sua casa, como também ela tem encontrado um espaço no seu coração e tem assim trazido para você uma visão diferente acerca de tudo aquilo que nós temos até presenciado nesses últimos tempos,
mas que a palavra do Senhor, ela traz um refrigério para a sua alma. Que Deus abençoe você. Estarei orando pela sua vida, pelo ministério de cada um e por esse pouco tempo que você tem assim investido no reino de Deus, assistindo as mensagens, as palavras de reflexões. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus.